Olá, irmãos, boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Como é que vocês estão? Confesso que já estou com muitas saudades. Esses dias aí de afastamento, de fato, nos faz lembrar quanto é importante estarmos juntos, nos encontrarmos. Mas eu espero que todos vocês estejam bem, que Deus possa continuar abençoando vocês. Certo? Quero relembrar aqui uma coisa antes de irmos para o nosso estudo, é que eu postei um vídeo dando algumas orientações no sábado passado e eu percebi que só teve 7 visualizações e creio que os irmãos não viram, né? Muitos não viram que estava ali. Então eu peço aos irmãos que possam olhar. Eu vou repostar esse vídeo no grupo, né, nos grupos da igreja, certo? E você esteja atento, né? Ali tem algumas informações importantes, né, principalmente quanto à questão da ajuda. Quem estiver precisando de ajuda, por favor, né, fale conosco, né, ou comigo diretamente, ou procure, né, o nosso irmão José Costa, para que possamos aí ajudar, socorrer os irmãos no que for possível, né, comprar um remédio e comprar um alimento, ir no mercado, alguma coisa assim, né, que alguém estiver precisando, principalmente os mais idosos, né. Então, fale com a gente, né? Mas o vídeo que eu deixei, ele tem mais instruções e é mais explicativo, então peço que você dê uma olhada, né? Assista, né? Para que você fique atento nas observações, ok? Vamos para o nosso estudo, então. Meus amados, vamos lembrar que nós estamos trabalhando a revista, né, o desafio de ser igreja, né? E nós estávamos na lição 7 antes de iniciarmos o período da quarentena. E o tema da lição era a alegria desenvolvida, né? Já há algum tempo estávamos trabalhando sobre a alegria, e eu vejo mais uma vez a providência de Deus. É um momento muito propício para falarmos sobre a alegria, né? Muita gente está aí desanimada, triste, muita gente está aí preocupada, mas nós devemos nos alegrar. É justamente nesses momentos de dificuldade que nós cristãos temos que lembrar que o motivo da nossa alegria não é uma boa saúde, não é estar com dinheiro, não é estar com o celeiro, né? O celeiro não, né? Estou sendo aqui, eu digo, né? É estar com a despensa cheia. É claro que todos nós queremos isso e desejamos por isso. Mas acima de tudo isso, nossa alegria está no Senhor. E isso deve ser motivo realmente para ficarmos felizes e satisfeitos, apesar das circunstâncias, certo? Então, o tema da lição é alegria desenvolvida e o texto base é o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Eu vou fazer a leitura aqui e a gente vai desenvolvendo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler a partir do versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais, cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, o apóstolo Paulo traz aqui instruções, né, à igreja de Filipos, e uma dessas instruções é alegrai-vos. Aliás, é um mandamento do apóstolo Paulo. Muitas vezes a gente pensa que só há mandamentos, né, nos 10 mandamentos, né, que o Novo Testamento não traz nenhum mandamento para nós cristãos. Isso é um equívoco. Na verdade, o Novo Testamento tem muitos mandamentos e esse é um deles, né? Alegrar-se sempre no Senhor. Interessante que o apóstolo Paulo deixa muito claro qual é a fonte da nossa alegria. É o Senhor Jesus, certo? Então, voltando aqui para a revista, nós já tratamos a questão de que só é possível a verdadeira alegria quando nós temos comunhão com Deus. É preciso lembrar que no Éden nós perdemos a nossa comunhão com Deus, né? Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, eles perderam o seu livre-arbítrio e também perderam a sua comunhão com Deus.
Ambos tinham comunhão com Deus, um com o outro e com a criação. E quando o pecado entra no mundo, há a perca, né? A perda, não sei exatamente aqui, dessa comunhão com Deus, né? Com o próximo e com a criação. Então só é possível encontrar verdadeira alegria quando nós restauramos essa comunhão com Deus. E nós já sabemos que para restaurar essa comunhão é impossível ao homem, naturalmente, conseguir restabelecer essa comunhão. Faz-se necessária uma intervenção divina. Deus precisa então vir até nós e nos resgatar e nos chamar de volta. Isso nós já aprendemos e já falamos. Uma outra questão também que já vimos nessa lição é que a verdadeira alegria, obviamente, só é possível quando estamos em Cristo. E por que isso? Porque é Cristo quem nos leva de volta ao Pai. É em Cristo que nós podemos restabelecer a nossa comunhão com Deus. Como nós falamos, naturalmente o homem não pode sozinho restabelecer essa comunhão. Faz-se necessária a intervenção divina, e essa intervenção divina é feita através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. No decorrer, na plenitude do tempo, o Senhor enviou então Cristo, seu Filho, e Ele então, morrendo de uma vez por todas pelos nossos pecados, nos garante acesso ao Pai. E assim podemos, de fato, restabelecer a nossa verdadeira alegria. Porque a alegria que esse mundo nos dá, ela é passageira. Ela está ligada a este mundo, e este mundo é passageiro. As coisas que nós temos são passageiras. Então, quando a nossa alegria está ligada a questões desse mundo, certamente a nossa alegria está fadada ao fim. Mas como a nossa alegria, ou quando a nossa alegria está atrelada a Cristo, então nós temos a certeza e a garantia de plena alegria eternamente. Assim como Cristo é eterno, sendo Deus homem, nós também temos a nossa alegria eternamente. Então, por isso que só pode desfrutar dessa maravilhosa bênção de alegrar-se verdadeiramente aqueles que estão em Cristo. E eu faço uma pergunta a você que está me ouvindo nesse momento: como está o seu relacionamento com Deus? Você ainda vive longe do Senhor? Você ainda vive longe de Cristo? Se você ainda está longe de Cristo, suplique, faça uma oração a Deus e peça para que Ele possa te trazer de volta, para que Ele possa te restaurar, restaurar sua alma e restaurar sua comunhão com Deus, certo? Então, seguindo em frente, nós chegamos no segundo ponto da lição, que vai falar que a alegria é uma disciplina negligenciada. Nós já falamos também nas outras aulas, eu vou apenas relembrar aqui. O autor da revista nos diz assim: normalmente vemos a questão da alegria como um sentimento, ainda que conectado à fé cristã, mas a alegria é uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, foi o que o apóstolo Paulo nos disse. Paulo não expressa um desejo piedoso, mas um imperativo prático, exigindo e obrigando-nos a cultivar a alegria. Então, isso é um ponto muito importante. Alegrar-se não é uma opção. Alegrar-se é uma ordem, é um mandamento. Nós, como cristãos, temos que nos alegrar. Então, um cristão que não se alegra, a sua fé está equivocada, ou então nós precisamos amadurecer a nossa fé. Porque, infelizmente, a gente vê muitos cristãos que vivem se lamentando. Cristãos que só andam reclamando da vida, se lamentando, estão sempre murmurando. E nessa crise atual que nós estamos vivendo, tem muitos cristãos questionando até a Deus o porquê que Deus permite essas coisas, porquê que essas coisas estão acontecendo, porque temos que ficar assim. Essas pessoas só conseguem enxergar pela ótica humana e esquecem de que existe um Deus governando todas as coisas, um Deus que é soberano, tem domínio sobre tudo, é um Deus todo-poderoso, como também já falamos aqui algumas vezes. Mas ter alegria é uma ordem, então nós precisamos nos alegrar, ainda que as circunstâncias
sejam contrárias, não sejam tão favoráveis à alegria. Mas a alegria é uma ordem. E é interessante porque se você vê lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo vai falar do fruto do Espírito, ele vai colocar a alegria como sendo fruto do Espírito. Então, estar alegre é uma questão de santidade também. Nós devemos exercitar a alegria. Então, é muito comum a ideia de que a alegria seja apenas um sentimento, né? Como se nós apenas fôssemos passivos nessa questão. Deixa eu me explicar melhor. É como se ser alegre fosse algo que não estivesse sobre o nosso domínio, né? Então nós muitas vezes geralmente falamos assim: oh Deus, me dá alegria, ou como eu queria ser uma pessoa alegre, como se a alegria fosse algo que simplesmente viesse de cima para baixo e penetrasse em nós e passaríamos a ser alegre da hora para outra. O que o apóstolo Paulo deixa claro aqui é que a alegria é uma ação, e uma ação nossa, ou seja, nós não somos passivos nesse momento, somos ativos, né? Então nós temos que nos esforçar para nos alegrar. E como é que a gente consegue isso? É justamente olhando para o alto. Se você apenas pensa nessas circunstâncias da vida, nas coisas que são desse mundo, por exemplo, se você olha apenas a questão do coronavírus, que é uma doença que tem nos assolado ultimamente, você vai entrar em desespero, você vai ficar louco, porque vai te levar ao caos. Você vai olhar para essa doença, vai ver esse pânico todo e você vai pensar que você pode morrer por isso e você vai ficar então cheio de medo, cheio de temor. Mas quando nós olhamos para isso, por exemplo, e lembramos, não, existe um Deus que controla todas as coisas, não, existe um Deus que não deixa, que controla tudo, e esse Deus me ama, e esse Deus morreu, entregou seu filho, né, para que eu pudesse ter vida, e eu estou numa situação muito melhor do que a que eu estava antes. Então você começa a raciocinar sobre isso, você começa a perceber que você tem motivos para se alegrar, né? Então, por isso, a alegria ela deve ser ativa em nossas vidas, né? Nós temos que nos esforçar para nos alegrar, obedecer ao mandamento. Assim como a gente se esforça para obedecer, não adulterarás, não matarás, né? A gente tem que se esforçar para obedecer o alegrai-vos, né? Precisamos nos alegrar, né? Não se deixe dominar pelo medo, mas alegre-se no Senhor, ok? Então, o autor da revista vai tratar sobre as fontes de alegria, e esse é o tema que nós vamos trabalhar especificamente hoje, né? Qual deve ser as nossas fontes de alegria? E a primeira delas que o autor coloca aqui é que nós devemos ter a percepção de que somos amados por Deus. Ele diz assim: a primeira fonte de alegria é a percepção de que você é amado. Em Romanos 5, versículo 8, somos apresentados a uma forma sofisticada de amor. Ali vemos que Deus nos amou de uma forma inigualável, enviando seu Filho único para morrer na cruz, em vergonha e agonia, para que pudéssemos ter vida eterna. De fato, a cruz de Cristo é a prova cabal do amor de Deus por nós. E se alguém ainda duvidar do amor de Deus por nós após conhecer o sacrifício de Cristo, nada neste mundo será capaz de convencer essa pessoa do contrário. Essa demonstração de amor foi tão poderosa que Paulo, mais para frente, dará por certo que nada jamais terá o poder de nos separar desse amor. Desse modo, os cristãos sabem que são amados de uma forma que ninguém mais conhece. E conhecer esse amor é uma fonte inesgotável de alegria. Observe então, o autor coloca aqui que a primeira fonte da alegria é nós lembrarmos de que somos amados por Deus. É claro que existem muitas outras fontes, mas o autor coloca aqui algumas que são importantes e eu considero de fato importante lembrarmos que somos amados por Deus. Meus irmãos, nós não somos à toa, como costumamos dizer, alguém que não tenha ninguém a quem prestar contas ou alguém que
vive sem o cuidado de ninguém. Muito pelo contrário, nós vivemos sob o cuidado soberano de Deus. E não somente o cuidado soberano da sua providência, mas somos alvo do seu amor. E isso, irmãos, é algo de fato inigualável. Quando nós paramos para lembrar do amor de Deus por nós, e esse amor não é um sentimentalismo como nós vemos nas novelas, né? Como o amor como um sentimento, mas o amor é atitude, o amor é uma atitude. E qual foi a atitude de Deus para provar que nos ama? Não foi nos dar casas bonitas, não foi nos dar carros bons, não foi nos dar saúde perfeita, nada disso, porque tudo isso é passageiro. Mas a prova de que Deus nos ama é porque Ele enviou o seu Filho amado por nós. Ele morreu na cruz por nós, e Ele sofreu as agonias da cruz, as dores do inferno em nosso lugar. Então, foi nesse sacrifício que Deus provou o seu amor por nós. E isso, irmãos, deve ser motivo de nós pularmos e saltarmos de alegria. Só lembrar disso, lembrar de que nós somos o alvo do amor de Deus. E não porque somos pessoas boazinhas, ou somos bonitinhos, ou porque tem algo em nós que chamou a atenção de Deus. Muito pelo contrário. Nós éramos merecedores da ira de Deus, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios. Nós estávamos sem esperança no mundo, estávamos perdidos. E essa é a condição atual de muitas pessoas ainda hoje. Porque muitas pessoas têm ficado desesperadas, ficado agoniadas e sem esperança, porque elas não têm a Cristo, porque elas não têm a Deus. E de fato, quando não se tem Deus nem Cristo, não há esperança para nós, não há esperança mesmo. E o resultado natural disso vai ser a agonia, a histeria, muitas vezes a apatia, o desânimo. Mas quando nós lembramos que nós como cristãos somos alvo do amor de Deus, e esse amor é provado no sacrifício de Cristo naquela cruz, isso é motivo para saltarmos de alegria, irmãos. Então, por isso, se alegre, não alimente mais pensamentos ruins em sua cabeça, não fique mais reclamando, nem murmurando, nem pensando mal, mas lembre-se, Deus te ama, Deus ama você, e por isso você deve se alegrar. Isso deve ser motivo suficiente para você se alegrar. Uma outra fonte de alegria que o autor coloca aqui é que nós devemos aceitar a situação em que nós nos encontramos. Ele diz assim: a segunda fonte de alegria é a pessoa aceitar a situação em que se encontra. À primeira vista, essa não parece ser uma tarefa fácil, mesmo para aqueles que reconhecem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o bom propósito de Deus, conforme está lá em Romanos 8, verso 28. Mas é um engano supor que esse alvo não possa ser atingido. De fato, os cristãos podem aceitar toda e qualquer situação, experimentando abundância ou escassez, fartura ou fome, humilhação ou exaltação, e isso em toda parte e a todo tempo, porque sabem que as circunstâncias, sendo agradáveis ou desagradáveis, são planejadas para eles por um Deus amoroso que lhes quer bem. Essa foi precisamente a conclusão a que Paulo chegou em Filipenses 4, de 10 a 13. Observe que o apóstolo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, pois ele podia passar por todas essas diferentes situações no poder de Cristo. Olha, vamos ler aqui Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, esse talvez seja um dos versículos mais mal interpretados, né, da Escritura. Geralmente as pessoas, quando leem esse versículo, o tomam como se fossem super crentes, né? Que estando em Cristo, né, tudo ele pode, né, nada pode atingi-lo, né, como se ele fosse alguém que está acima dos outros, não, que ele pode simplesmente enfrentar qualquer coisa. Mas a ideia do texto aqui não é essa. A ideia do apóstolo Paulo aqui é dizer que, estando em Cristo, ele pode suportar tanto a fartura como a escassez. Ele pode suportar as dificuldades da vida, as tribulações que nos cercam. Porque em Cristo somos mais do que vencedores, né? Então, estando em Cristo, nós podemos suportar todo e qualquer tipo de tribulação, inclusive o coronavírus, né? E não somente ele, mas talvez você hoje esteja com algumas dificuldades em sua casa, em sua família, né, no seu trabalho. Você talvez possa estar passando por dificuldades em alguma área da sua vida, em algum momento, né, em alguma coisa, aliás. Então, diante disso, você não deve esmorecer nem desanimar. É claro que é normal que em momentos assim a gente possa ter um momento de desânimo, um momento de tristeza, o que não é errado, mas nós não podemos viver assim constantemente. Nós precisamos lembrar do sacrifício de Cristo por nós, mas também aceitar a situação em que estamos. Quando nós não aceitamos a nossa situação, nós começamos a reclamar, né? Quando nós não estamos satisfeitos com aquilo que temos, começamos a reclamar. E a Bíblia nos ensina de que nós devemos estar satisfeitos com todas as coisas. Isso não significa que você não possa buscar uma melhora na sua vida, ou que você não deva buscar por algo melhor, seja lá em que área for da sua vida. Mas devemos entender que temos que nos alegrar com aquilo que já temos. Porque se a gente pensa apenas naquilo que poderíamos ser, então nós vamos andar tristes, nós vamos andar sempre desanimados, né? Então, por isso, é importantíssimo para nós aceitarmos a nossa situação. É muito comum em alguns círculos, até evangélicos, né, cristãos dizerem: eu não aceito, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito essa doença na minha vida, eu não aceito a pobreza, eu não aceito o desemprego. Ora, irmãos, essa fala não é uma fala bíblica. Ela, na verdade, revela o nosso coração maldoso. Quando nós nos entregamos apenas às circunstâncias dessa vida ou vivemos focados apenas nas coisas desse mundo. Mas quando nós lembramos que se temos o que temos é porque Deus assim o permitiu, porque Deus na sua santa providência assim nos deu, isso é motivo de alegria. Seja lá o que for. Talvez você hoje esteja passando por uma tribulação, mas lembre-se, foi Deus que quis assim. E isso serve para amadurecer o nosso caráter, para nos fortalecer como cristãos, né? Então, por isso, as tribulações, elas não são à toa nas nossas vidas, né? Tiago já nos ensina de que nós temos que ter alegria quando passarmos por várias provações, porque nela nós somos experimentados, a nossa fé é amadurecida e nós nos tornamos, como ele diz, perfeitos e perfeitamente habilitados, né? Acho que eu confundi o versículo aqui com 1 Timóteo, né? No qual a Escritura nos torna perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Mas Tiago, na sua carta, ele diz isso, que Deus nos aperfeiçoa. E ele faz isso como? As tribulações, né? Ele usa as tribulações para isso. Por isso, irmãos, devemos aceitar a situação que nós estamos, né? É claro, buscando uma melhora, mas sem reclamar pela situação atual. Lembre-se, ainda poderia estar pior, né? Poderia ser ainda pior do que está. Então, Deus, na verdade, tem sido gracioso em deixar as coisas como estão no momento. Por isso, se alegre no Senhor, fique feliz, né? Então, meus amados, eu vou
parar aqui por hoje, né? Para que nosso estudo não fique muito longo, mas reflita sobre isso, né? Reflita sobre as fontes da sua alegria. Quais são as fontes da sua alegria? Se para você ficar alegre você precisa receber dinheiro, se para ficar alegre você precisa estar com a saúde em dias, se para ficar alegre, né, as pessoas têm que fazer aquilo que você deseja, se para você ficar alegre você depende de qualquer outra circunstância desta vida, você será infeliz, né? Você não vai poder experimentar da verdadeira alegria. Mas se a sua fonte de alegria está no Senhor, tenha certeza que apesar das tribulações da vida, você vai estar regozijando-se em Cristo, alegrando-se em Cristo. Então eu convido você hoje a se alegrar em Cristo. Se alegre, né? Coloque seu pensamento no alto. Deixe um pouco as circunstâncias desse mundo para trás e pense agora em Cristo, na sua obra, no que Ele fez por nós, no amor de Deus por você. E lembre-se que se você está na situação que você está hoje, é pela providência de Deus. Que assim, irmãos, possamos nos alegrar no Senhor e que você se anime, né? Por isso, eu também te lembro, faça o culto familiar, né? Chame a sua família para adorar, alegre-se, cante louvores a Deus, né? Ore pela sua igreja, ore pela sua família, ore pela família dos outros, ore por esse país, pelo mundo, né? Que o Senhor esteja cuidando de você. Mas acima de tudo, se alegre no Senhor, ok? Que Deus possa nos abençoar. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje, agradecer pela sua bondade e misericórdia em nossas vidas. Ó Deus, que possamos nos alegrar, que possamos, ó Pai, buscar motivos de alegria, não nas coisas desse mundo, mas que a gente olhe para o alto. E aí nós veremos quantos motivos, ó Pai, temos para nos alegrarmos. Ó Pai, que o Senhor continue guiando o teu povo, nos auxiliando em tudo que for necessário. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês e que vocês possam ser edificados com esse estudo de hoje. Ok? Grande abraço.